Eu escolhi, irmãos, o texto da palavra de Deus para a nossa meditação neste momento, Josué, capítulo 1, versículo de 1 ao versículo 9. Vamos ler também esse texto de forma alternada, Josué, capítulo 1, de 1 a 9. Leiamos. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que Deus nos ajude a compreender a sua santa palavra. Irmãos, existe uma frase que eu tenho certeza que todos aqui já ouviram. Frente a algum obstáculo, as pessoas naturalmente expressam assim: alguém tem que fazer alguma coisa. Eu discordo quase na totalidade dessa frase. Ao invés de dizer alguém tem que fazer alguma coisa, deveria ser assim: eu quero fazer algo para resolver o problema. Quase sempre, quando nos deparamos, temos essa tendência de achar que alguém, ou é as autoridades, os governantes, se é na igreja, alguém tem que resolver o problema, e nós nos colocamos: se eu acho que alguém tem que fazer alguma coisa, e já que eu não vou fazer nada para resolver o problema, então eu sou um ninguém, não é? E na maioria das vezes isso acontece. Conta-se que certo homem, muito sábio, ele não concordava, não aceitava, nunca, que já estava no ápice do saber, e queria sempre aprender, desenvolver o seu aprendizado. E ele quis fazer uma experiência com o ser humano, qual seria o seu comportamento frente a obstáculos. E ele procurou numa madrugada uma estrada bastante movimentada e colocou uma grande pedra ao meio da estrada e se escondeu logo perto para perceber qual seria a reação de cada um. Fico pensando, se ninguém nada fizer para retirar esse obstáculo e vier alguém com deficiência visual, vai tropeçar e pode ser grande o seu prejuízo. E ainda mais, se a gente não providenciar a solução desse problema, à noite aqui não tem iluminação pública, quase todos que passarem por aqui vão sofrer prejuízo, então eu vou fazer algo.
E, tendo mesmo pouca força, lutou até que rolou aquela pedra do meio da estrada. E quando ela assim fez, ela viu que havia uma caixa metálica debaixo daquela pedra, e ela abriu aquela caixa e havia um bilhete. O ouro que se encontra no interior dessa caixa é para quem tenha rolado essa pedra. Aí ela pegou aquela caixa, já que tinha esse direito, e levou o ouro para si. E logo que correu a notícia na região, muitos daqueles que passaram e difamaram as autoridades, falaram mal de quem havia deixado a pedra ali, não tomou nenhuma providência, alguns voltaram para ver se algum ouro não tinha ficado ali para levar alguma vantagem. Tipo o brasileiro, não levou vantagem sempre. E esse estudioso concluiu que o ser humano é muito interesseiro, que o ser humano é muito egoísta, não visa o lado alheio, que o ser humano deixa sempre para os outros resolverem os problemas. Eu fico pensando, quando nós lemos a história de Josué, esse homem, servo de Deus, quantos sofrimentos esse homem passou, mas sempre grato a Deus por tudo, todas as intempéries, dificuldades, os obstáculos pelos quais ele passava, mas ele havia sempre essa disposição dele na solução dos problemas. E quando o Senhor Deus chama Josué, voltando um pouquinho antes, vamos falar dos finalzinho da vida de Moisés. Ele havia aprendido com Moisés, porque ele tinha sido um assessor de Moisés, servidor de Moisés, e é interessante notarmos que lá em Números capítulo 13, salvo engano, Números 13, quando Moisés chama os 12 espias para ele verificar, pesquisar a terra prometida, ele chama Oséias, filho de Num. E é interessante notarmos a providência de Deus, que não é nada por acaso. Moisés troca o nome de Oséias por Josué, que significa Deus é salvação. E esse Josué, com toda a sua dedicação, ele mal entendia, ou ele com certeza ele não sabia que aquele aprendizado ali naquela pesquisa que ele estava fazendo resultaria em benefícios, grandes benefícios para a vida dele no final, porque ele acabou se tornando o sucessor de Moisés. E a Bíblia nos fala de homens como Moisés e como Josué. Eu fico analisando, irmãos, quanta humildade no verdadeiro servo de Deus. No mínimo 14 vezes falando no livro de Josué, falando sobre Moisés, um homem diferenciado. Nenhum profeta, a Bíblia registra isso nos últimos capítulos de Deuteronômio, registra que nenhum homem, nenhum profeta existiu semelhante ou que igualasse a Moisés. Mas nas 14 vezes que é mencionado o nome de Moisés no livro de Josué, fala dele como servo. E muitas vezes nós queremos ser até útil, dependendo da circunstância, mas nós não queremos agir como servo. E Moisés, verdadeiramente servo de Deus, submisso à vontade de Deus em todas as etapas de sua vida. Agora vem Josué. E nós percebemos a diferença do que é pregado nos nossos dias, do que foi anunciado aqui do Senhor Deus para Josué. Ele começa o livro, o primeiro versículo, falando assim, de um problema que já estava vivenciando, que não era fácil. 40 anos na companhia e sendo liderado por um homem, exemplo como Moisés. Agora Moisés é morto. Surge certamente aquela insegurança e Deus chama ele, faz ele reviver o problema novamente. Josué, meu servo Moisés é morto, agora é com você. O primeiro problema é a morte de Moisés. A segunda, passar a liderança de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Problemática aquele tanto, né? Ele já conhecia tudo isso. E agora você vai atravessar o Jordão.
Aproveita, Josué, que agora, atravessa agora que o rio está repleto, está transbordando. E a multidão, atravessar aquela multidão bastante rebelde, exigente e revoltante, de vez em quando revoltava e queria voltar para o Egito. Agora ele está com todo esse problema. Mas não cessa aí os problemas não, Josué. Quando você atravessar o Jordão, agora vai começar as guerras. São pouco mais de 3 dezenas de reis que você terá que abater nessa trajetória. Irmãos, eu costumo dizer que o mês de dezembro é o mês das promessas. Todos nós prometemos tanto para o próximo ano. Dezembro de 2019, é possível que algumas promessas feitas já estão ficando no esquecimento. Nós prometemos fidelidade a Deus, prometemos ler muito mais a Bíblia, meditar, termos vida de oração, de frequência nos trabalhos, auxiliar qualquer líder que estiver necessitando. Claro que todos nós necessitamos, nenhum ser humano é uma ilha, né? Nós vamos interceder pela SAF, nós vamos interceder pela UPA, pelo departamento infantil e tal, e todas as sociedades, mas nós prometemos, quando chega janeiro, já começamos o mês do esquecimento, né? Nós às vezes nos esquecemos das promessas feitas e do direito que nós temos como servo de Deus, mas nós temos também deveres, né, a cumprir. E quando nós lemos esse texto, Moisés, o meu servo, é morto, agora é com você. E às vezes, irmãos, as nossas igrejas estão carentes de liderança com esse perfil, né? De pessoas que se dispõem, não estou dizendo o líder que foi eleito ou nomeado, ou assim, qualquer pessoa que começar a exercer o seu trabalho com dinamismo na igreja, ela será seguida por algum servo de Deus, vai no mínimo interceder em favor desta e acompanhar nessa trajetória. Que liderar não é fácil. Diz que liderar é fazer com que as pessoas executem as tarefas, mas mesmo assim, eu não me vejo com esse dom de liderança, gosto de auxiliar, mas quando me coloca sob liderança, as juntas começam a tremer, os joelhos tremem, e nós carecemos da misericórdia de Deus. Mas quando nós lemos o verso 7, por exemplo, eu gostaria que o irmão lesse para nós o verso 7 desse capítulo 1. Não cesses de falar deste livro da lei. Nós já até acostumamos com a palavra de Deus, nós acostumamos quando o pastor vem alguém aqui para fazer sua pública profissão de fé, ou quando alguém vai batizar seu filho, você promete ter a Bíblia como a sua única regra de fé e prática? Nós, às vezes, não dá o luxo nem de pronunciar, né? Só balançamos a cabeça, concordamos. Mas será que tem sido mesmo a nossa única regra de fé e prática? Se nós não somos submissos à vontade de Deus, se nós não temos tido esse espírito de lutar, de superar obstáculos, com certeza nós não estamos submissos à vontade de Deus. Voltando um pouquinho ao versículo 5, ele fala: ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Mas a nossa fé é muito fraca. A nossa fé depende de circunstâncias muitas vezes, irmãos, porque nós não exercitamos a fé. E como que exercita a fé? Quando nós lemos lá, Salmo 25:14, fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Mas como que nós vamos conhecer essa aliança se nós não exercitamos através da leitura, né? Da busca, da direção, da meditação, orar. Outro dia um irmão falou comigo que resolveu mudar de vida e que agora ele vai orar
intensamente. Eu gostei da sua tomada de posição. Aí disse que ajoelhou perto da cama e começou a orar. Quando ele já estava tendo cãibra, já na panturrilha, ele falou assim: agora deve ter muitas horas que eu estou orando. Ele olhou, já tinha 18 minutos que ele estava em oração. Irmãos, é bem diferente a falta de cultura nossa, né? A falta de exercitar na oração. Eu fico pensando quando já muitas vezes eu cito o exemplo de Tiago, servo, ele falava que ele era escravo do Senhor Jesus. Aquele homem tinha os joelhos deformados de tanto permanecer ajoelhado em oração. Ele era chamado pelos os seus admiradores como joelho de camelo, por causa da forma que já andava de forma meio desordenada, já de tanto ficar em oração. E às vezes nós não temos tido esse cuidado, né? Os afazeres são tantos, as desculpas são tantas, porque até quem é aposentado inventa uma desculpa que não está tendo tempo para oração e para meditar na palavra de Deus. Eu acho que nós devemos ser mais realistas, né? Vamos ser mais sinceros, né? Então, como que uma liderança pode exercitar o seu trabalho? O salmista fala que é meditando na palavra de Deus, né? O Salmo 119 tem as diretrizes, toda a Bíblia tem, mas o Salmo 119 nos coloca com muito mais clareza frente à nossa necessidade que temos de buscar. A nossa oração não deve ser, não pode nunca ser uma oração de ostentação, como eu sou competente, como eu tenho conhecimento, não. A nossa oração é simplesmente a nossa declaração de incompetência na presença de Deus. E somos totalmente carentes. Aquele homem foi lá no templo para orar e ele ostentou. E ele saiu dali humilhado, não é? E o outro que se humilhou saiu dali exaltado. E às vezes as nossas orações é uma declaração fantasiosa, porque nós não temos essa intimidade com Deus. Voltando aí ao versículo 6, ele diz: ser forte e corajoso. É interessante notarmos, irmãos, que usa nesses 9 versículos a frase ser forte e corajoso por 3 vezes, aliás, por 2 vezes ser forte, e uma vez fala ser forte e muito corajoso, porque eu serei contigo. Para seguir a Cristo, realmente tem que ser forte, tem que ter disposição e fazer a disponibilidade ao nosso alcance, né? A prioridade tem que ser, de fato, servir a Deus. Foi para isso que Ele nos criou, nos chamou, e não foi de uma forma que muitos pensam que foi uma emergência, o Senhor Jesus ter morrido ali na cruz, em nosso lugar. Quando nós lemos ali, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, fala que Deus via lá na eternidade, antes que existisse mundo, o Senhor Jesus já crucificado em nosso lugar. Olha que maravilhoso é saber, irmãos, o valor que temos na presença de Deus. E esse valor nos é dado para demonstrarmos, não através de palavras somente, mas principalmente através de ação, que nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que não nos desampara, frente a todos os obstáculos possíveis. Quanto mais obstáculo você enfrentar na presença de Deus, mais aprendizado vai te trazer. Quanto maior a prova, maior é o aprendizado. E você vai chegar a um conhecimento muito maior e uma percepção muito melhor da presença de Deus. Não somente, ou tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer toda a lei, segundo toda a lei que meu servo Moisés, é uma disposição de pontualidade daquilo que tratava de cumprir, de seriedade, de compromisso, uma disposição de fazer de fato a vontade de Deus. No versículo 8 fala assim: não cesse de falar deste livro. Antes, medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E é interessante notarmos
que essa prosperidade aqui não é a prosperidade financeira, né? Essa promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó estava agora sendo cumprida. A devolução das terras que eles outrora haviam perdido, a possessão, agora Deus permite e faz todo o necessário para que eles voltassem àquela terra, representando ali a nosso êxodo que o Senhor Jesus nos ofereceria posteriormente, como fez ali no Calvário. E a nossa entrada em definitivo na Canaã celestial. E às vezes hoje se pegam muito na prosperidade financeira, na aquisição de bens financeiros, sendo que quando eu morrer, não sei que dia, eu não vou levar nada. Se eu possuir algum bem, nada vou levar deste mundo. E às vezes se apegam muito a essas coisas, porque eu tenho para mim que uma pessoa que é muito aprisionado a bens financeiros é porque não tem esperança ou certeza do porvir. Então, quer ser feliz pelo menos aqui na terra. E nós, como servos de Deus, nós temos essa convicção. Versículo 9: não te mandei? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Em qualquer lugar que você for, em qualquer circunstância, se você é tido como amigo de Deus, como foi Abraão, amigo de Deus, em toda e qualquer circunstância, você será bem sucedido, né? E você vai viver de fato para glorificar a Deus. Eu até fiz aqui uma colinha aqui, umas referências aqui, para nós recapitularmos sobre a vida de Josué. Eu gostaria que o irmão lesse em voz alta, porque eu escuto pouco, e se a pessoa lê em voz baixa, eu não escuto bem não. É Josué capítulo 3, versículo 5. Há uma característica do líder, né, senhor Hélio? Preocupação não só com a vida dele, em particular, não. Ele queria a santificação do povo também. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Santificai-vos. Primeiro você cultua a Deus, você serve a Deus, e depois Deus vai abençoar. Ainda Josué 5, versículo 13 ao 15. Olha a intimidade desse homem com Deus, outra qualidade ou característica de um líder. 5, 13 a 15. Tudo fez Josué. É interessante esse texto notarmos, irmãos, que eu entendo que aí foi o Senhor Jesus, de forma corpórea, apresentou diante dele, porque aceitou a adoração, né? E mais, você é nosso adversário ou é dos nossos? Aí responde, não. Quer dizer, não sou nem de um lado nem do outro, eu sou o príncipe, o Senhor Jesus. A intimidade de Josué era tão grande com Deus, porque ele entendia com muita facilidade, né, de imediato. Ainda, capítulo 10, de 12 a 14, a oração fervorosa de um líder. Então Josué falou ao Senhor:
Essa é uma oração de um líder realmente fervoroso. Quanto exemplo, irmãos, quando que eu ia orar para o sol parar, se fosse necessário nos nossos dias, mas ele assim o fez. Como é que está a sua fé? Você teria coragem de orar por um obstáculo tão grande na sua vida, frente aos seus comandados? Nós precisamos aprender muito com a palavra de Deus. Ainda capítulo 11, versículo 15. A fidelidade de um líder. Tudo, né, Mateus? Tudo. Irmãos, nós vivemos às vezes um evangelho, perdoe o termo, mas da mediocridade. Eu quero fazer média entre irmão A e irmão B, e eu quero ficar ali no meio. Eu posso até perder para aquele, mas nisso aqui, nesse aspecto aqui, eu estou ganhando daquele. E Jesus falou assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí, ele não descuidou não, nenhuma só palavra, ele cumpriu fielmente todas as ordenanças, ele aprendeu com Moisés e colocou em prática. Josué 24, 14 e 15, a perseverança de um líder. Irmãos, é uma responsabilidade muito grande, mas enquanto os filhos dele estavam sob a sua guarda, ele tinha esse compromisso com Deus. E às vezes nós descuidamos, né? O filho está 9 horas para a escola dominical, é muito cedo, puxa vida. Já levanta muito cedo durante a semana, mas parece que o domingo é um peso nas costas da gente, né? Somos muitas vezes diferente de Salmo 122, que começa falando: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós vamos à igreja para prestar conta, às vezes, a alguns irmãos que se vê, pode ser que vai comentar, né? Pode ser que alguém vai me criticar por eu não estar frequente nos trabalhos, mas não adianta eu frequentar os trabalhos para fazer média com você, não. Eu não posso vir aqui para prestar conta a você. Eu tenho a responsabilidade, mas tenho que ter a alegria de cultuar a Deus, né? E nós somos, Paulo falou que nós somos carta escrita e lida por todos. Você é formador de opinião, seja, como já disse no início, eleito ou nomeado ou não, de qualquer forma, alguém está observando os seus passos. Você é, repito, uma carta lida por todos. O seu comportamento é visto. E o tema desse ano é assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Comparando cada um de nós com Josué, será que estamos em desvantagem ou estamos muito parecidos com ele? Será que nós podemos agradecer a Deus de estarmos muito próximo do comportamento de Josué e de muitos outros servos de Deus? Ou precisamos de clamar pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, nos despertar para que haja seriedade, compromisso, mas principalmente gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas? Eu gostaria, irmãos, encerrar pedindo a Deus que tenha misericórdia sobre a minha vida e
que cada um de nós fizéssemos uma confissão ao nosso Deus nesse momento. Será que nós precisamos de mudar? Ou você está satisfeito com o seu padrão de vida espiritual? Que Deus esteja nos abençoando, nos ajudando a compreender, principalmente a nos submeter à sua santa vontade.